Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Paz e bem. Começando essa quinta-feira, eu quero desejar paz, amor, alegria, empatia no teu caminho. Eu desejo que esse dia hoje seja um dia de acolhimento, seja um dia de entendimento, seja um dia de perdão, seja um dia de compreensão, seja um dia de paz. Que você, nas tuas relações, seja no trabalho, seja na família, que você possa confiar em Deus, fazer a tua parte, sem querer brigar contra o sistema, sem querer se indispor, sem querer perder essa paz, essa harmonia que você tem com você mesmo e com Deus. Esse é um dos grandes objetivos da gente desenvolver a nossa espiritualidade. Às vezes o mundo pode estar agitado, mas nós devemos estar em paz. Nada deve nos roubar a paz interior. E por isso que nós estamos aqui diariamente ouvindo as palavras do Mestre Jesus de Nazaré. Esse Mestre que nos ensina, que nos acolhe, que nos acalma a alma. E hoje, o seu ensinamento vem do livro de Mateus, capítulo 13, versículos do 10 ao 17. E que nós possamos abrir o nosso coração para acolher o que o Senhor tem para nos dizer no dia de hoje. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que eles vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, começando essa quinta-feira, nós somos felizes. Jesus está dizendo: felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Felizes somos nós que estamos aqui diariamente ouvindo a palavra de Deus, parando, acalmando o nosso ser para começar o nosso dia da melhor forma. Comece o dia com Deus. Começa o dia colocando Deus em primeiro lugar. Começa os teus planos colocando Deus em primeiro lugar.
Começa o teu trabalho colocando Deus em primeiro lugar. Começa teu relacionamento, tua família, colocando Deus em primeiro lugar. É impressionante o como que quando você coloca Deus no começo, Ele resolve o fim. Ele resolve a jornada, Ele resolve o meio, Ele resolve os conflitos, Ele resolve as dificuldades que surgem no caminho. Porque elas sempre surgirão. Mas quando você coloca Deus no começo, quando você já começa com Deus, a jornada é diferente. E eu estou aqui diariamente trazendo esse evangelho, porque esse é um testemunho. É a mudança que houve na minha vida quando eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a também desenvolver esse hábito, a também desenvolver esse costume. Tudo que você vir a fazer, coloque Deus em primeiro lugar. E que nós possamos compartilhar essa mensagem também com outras pessoas, para que elas também possam colocar Deus em primeiro lugar. Porque muitas dessas pessoas, elas estão sofrendo por falta de conhecimento. Elas estão sofrendo porque elas estão querendo resolver com as suas próprias forças. E buscando resolver com as suas próprias forças, elas querem resolver na força do seu braço e não colocam Deus. E por isso elas sofrem mais e elas patinam, elas não conseguem resolver. Versículo 15 diz: porque o coração deste povo tornou-se insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração. Essa é a nossa geração. É uma geração que está com o coração endurecido. É uma geração que não consegue enxergar com os olhos a presença de Jesus. É uma geração que não consegue parar para ouvir as palavras do Senhor. É uma geração que está com o coração insensível, um coração endurecido. Por isso que os olhos não veem, os ouvidos não ouvem e o coração não compreende. E o nosso papel é de evangelizar, é de mostrar, porque aquela água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É esse processo de evangelização para ir tirando essa insensibilidade do coração, tirando essas escamas que está impedindo dos olhos verem. Quantas pessoas não conseguem ver os milagres, não conseguem ver a presença de Jesus nas situações, nos livramentos diários. Todos nós recebemos de livramentos diários, mas a gente não consegue enxergar. Jesus falando em situações, Jesus falando no louvor, Jesus falando em situações, em pessoas, em anjos que são mandados, mas a gente não ouve, a gente não está preparado, o coração não está sensível. Aí o coração não sente, o coração não compreende, mas Jesus está falando, a mensagem está chegando, mas essas pessoas elas estão travadas, elas estão fechadas, elas estão endurecidas, muitas às vezes até machucadas, mas é aquela machucada, aquele machucão, aquela ferida que travou, sabe? Pessoas que até sofreram e travaram, bloquearam. E elas precisam se destravar. Porque se elas não se destravarem, elas não se converterão e não serão curadas. Tudo isso está no versículo 15. Eu vou até postar esse versículo.
porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Jesus quer curar. Mas, enquanto estiverem com esse coração endurecido, a cura não irá acontecer. E a gente precisa aquebrantar este coração para receber, para acolher, para ver, para ouvir toda a graça que o Senhor tem para nós. E nós precisamos abrir, porque se você não abrir, até o que você pensa ter será tirado. Olha o versículo 12. Pois a pessoa que está aberto, que tem um coração sensível, será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a que não tem, será tirado até o pouco que tem. Essa palavra de hoje, meu irmão, é muito forte. E eu desejo que você ore sobre essa palavra, peça sabedoria sobre essa palavra, para que você possa meditar nesta palavra e que teus olhos comecem a enxergar a graça, o milagre de Deus, que teu ouvido comece a ouvir e que o teu coração se torne sensível para compreender a mensagem do Senhor para a tua vida hoje, para o teu coração. Um ótimo dia para você. Deus te abençoe. Até amanhã.